passagem e a gente estudar, meditar na palavra de Deus. Ontem também teve o chá de casa, né, de Mateus e Jennifer aqui, né? Trouxe até Daniel aqui, já tá chegando, né? Tá pertinho, né? Pertinho o casamento. E aí eles já fizeram o chá de casa. Se você não trouxe, pode trazer. E se não assinou, ainda pode assinar. Sempre assim. E eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 22. O versículo são 10 versículos, do versículo 52 ao versículo 62. Lucas. Sua homenagem, viu, Hilário? Lucas capítulo 22. E antes da gente fazer a leitura bíblica, queria que você me ajudasse em oração. Vamos fechar nossos olhos. Amado Pai, amado Deus, eu peço que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. Nós confessamos aqui a nossa total dependência do Teu Espírito e de tal forma que clamamos que qualquer pensamento que seja contrário à Tua cruz, que seja desfeito agora em nome de Jesus. Que essa igreja aqui esteja apta, com o coração aberto, para ouvir e receber a porção dessa noite, Pai. Ajuda o Teu servo. Confesso aqui diante deles minha total dependência e fraqueza no Senhor e peço também, Deus, que me fortaleça para pregar e ministrar com a graça que só o Senhor pode dar. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas capítulo 22, do versículo 52 ao versículo 62. E diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 52. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém. Essa passagem é uma passagem muito difícil, é uma passagem muito triste. E eu queria, na verdade, que hoje o Espírito Santo eu penso assim, o Espírito Santo pode pegar a gente pela mão e levar a lugares espirituais que só ele pode levar e que nenhum pregador pode levar. Então, antes da celebração, eu estava orando ao Senhor pedindo para que o Espírito Santo nos ajudasse e pudéssemos levar a estes lugares. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que o quebrantamento, o coração contrito, quebrantado, ele não procede do homem naturalmente. Ele é uma operação divina. Acontece primeiro por causa de Deus. O homem caído, que é aquele homem da sua natureza que vive conforme o mundo, ele não consegue em si mesmo renovar seu próprio coração. Só quem pode renovar o coração do homem é aquele que fundou a terra, que estendeu o céu, que fez todas essas coisas, puseste as estrelas nos lugares devidos. Só aquele que formou pode reformar o espírito humano. E hoje
eu percebo no meu coração, e eu queria até compartilhar isso com vocês, como é fácil nós deixarmos a amargura entrar e secar, às vezes assim, aquela sensibilidade que nós tínhamos ou que nós temos com relação a Deus, né? É natural que quando a gente vive, as coisas vão acontecer e nem sempre são coisas fáceis, são coisas às vezes que você vai ter que lutar, você vai ter que encarar, que você vai ter que aceitar o desafio, e nem sempre são coisas que são agradáveis, né? E nesse sentido eu falo para você, é um momento que às vezes nós deixamos nosso coração se secar, né? Se secar. Tem um evento que para mim é muito forte e simbólico, que é quando Moisés pega a vara e bate, né, na rocha. E dali o Senhor tinha mandado não fazer daquela forma, mas ele faz e sai água. E eu estava pedindo ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo para que no meu coração fluísse também água, mas fosse água de arrependimento, água de perdão, água de sinceridade, que eu naturalmente não consigo produzir e fazer, porque só o Espírito Santo pode operar e fazer isso. Eu sou apaixonado pelo livro de Jó, né? Acho fantástico o livro de Jó. E tem um versículo no capítulo 23 de Jó que diz assim: Deus fez desmaiar o meu coração. E eu tenho que concordar com o Jó aqui, que só o Senhor pode, de fato, transformar o coração nosso de pedra em coração de carne. Um coração insensível em um coração sensível ao próximo e a Deus, né? E o Espírito Santo é que nos torna maleáveis, né? Para recebermos aquelas impressões das coisas sagradas de Deus. Eu tenho muito me alegrado com a vida de uma pessoa dessa comunidade. Eu não vou falar aqui quem é, mas tem muito me alegrado. Porque muitas coisas que ele está vivendo e experimentando não são coisas que foram ditas aqui na videira, não no tempo dele. Não foram coisas que nem foi ensinado recentemente. E eu percebo que é uma coisa que foi o próprio Espírito Santo que ensinou para ele. E aí eu fico mais feliz ainda. Quando você repete o ensino da videira, é natural. Mas quando você me fala de um ensino que o Espírito Santo deu para você, é algo extremamente poderoso e diferente. E essa pessoa tem me agradado todos os dias. Alguma coisa o Espírito Santo está ensinando, está falando e transformando a vida dele. E hoje eu tive mais uma grata surpresa, que ele falando comigo, conversando comigo, ele falou algumas coisas que eu falei assim, poxa, ele é muito... Não dá para ele saber esse tipo de coisa se o Senhor assim não revelar. Eu estou aqui 10 anos na videira, até virei pastor, para me levar um tempão para entender algumas coisas, e para ele, tão rápido. E aí o Espírito Santo fala para o meu coração que é a unção de Deus que faz essas coisas. E só Ele pode fazer isso nos nossos corações, né? Fazer essas impressões das coisas sagradas dentro de nós, né? Mas, irmãos, o quebrantamento do coração e o lamento pelo pecado só serão produzidos em nós quando olharmos pela fé para o Filho de Deus, né? E a verdadeira tristeza pelo pecado, que às vezes acomete a nossa vida e que endurece o nosso coração, essa verdadeira tristeza só acontece se o Espírito Santo de Deus estiver em nossa vida, né? Não há verdadeiro lamento pelo pecado enquanto nós não olharmos para a cruz de Cristo. Enquanto não olharmos para Cristo, enquanto não olharmos para o que de fato matou o nosso Senhor na cruz, né? E a síntese do que eu disse seria a seguinte: não há pessoa salva que não tenha se arrependido. É necessário que aquele que crê em Jesus se arrependa. E aquele que se arrepende, é necessário que crê em Jesus. De tal forma que a fé e o arrependimento, eles sempre andam juntos, intercambiáveis, e sempre dão frutos quando estão juntos. É necessário ver Jesus para se arrepender, e é necessário se arrepender para ver o Senhor. Então, é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer, né? Só o Espírito Santo pode fazer. E o que tipo de convite eu falei para o Espírito Santo fazer para a gente essa noite? Que pudesse pegar você e a mim e nos levarmos para o momento talvez mais trágico da história, talvez não, com certeza, o momento mais trágico da história da humanidade. Que momento é? A crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus.
talvez tenha muito tempo que você tenha contemplado Jesus crucificado. Talvez tenha alguns anos que você não parou mais e se ajoelhou aos pés de Jesus crucificado. Talvez você nem conheça esse Jesus do qual eu estou pregando esta noite. E é sobre ele que eu quero falar. E o Espírito Santo vai ter que nos ajudar. Eu preciso de você, Espírito Santo. Porque é ele que nos leva a olharmos para Jesus. E é ele que nos leva a nossa alma olhar para Cristo. Então, não existe ninguém essa noite que, não recebendo o olhar de Jesus, não tenha lamentado pelo seu pecado. E eu sei, quando a pessoa se converte, quanto mais ela percebe a bondade de Deus, mais ela se arrepende dos seus próprios pecados. E quanto mais ela experimenta o amor de Deus, mais ela se afasta dos pecados. E quanto mais ela contempla a cruz de Cristo, mais ela se distancia das coisas deste mundo. E se a sua vida está na direção ao contrário, eu quero te convidar, eu quero pedir que você deixe o Espírito Santo fazer isso com você essa noite. Te carregar e te levar para o centro da história da humanidade. E para isso eu vou fazer uma leitura aqui de João, capítulo 19, versículo 28 a 37. Queria que você acompanhasse comigo. João capítulo 19, versículo 28 a 37. E diz assim a palavra de Deus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja. E pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu, para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as Escrituras: verão aquele que transpassaram. Eu te convido nessa noite a você olhar com amor para aquela pessoa que derramou o sangue por você. Por esses dias uma pessoa me comentou que depois de seguir a decisão com Cristo, teve algumas oposições. E algumas pessoas começaram a fazer chacota a respeito da decisão de fé dele. E eu respondi da seguinte maneira: não se importe com quem não morreu por você. Não se importe com quem não morreu com você. A única coisa que você tem que se importar é agradar o seu Pai. E todo aquele que olha para Jesus e contempla na sua cruz, ele obterá duas coisas fantásticas: perdão e quebrantamento. E Isaías tem uma promessa que diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. Né? Então, todos os nossos males podem ser curados com um simples olhar para o local correto. E esse lugar que devemos olhar é a cruz de Cristo. Mas ninguém vai conseguir essa noite olhar para Jesus se o Espírito Santo assim não te levar. Mas às vezes o Espírito Santo quer nos levar a alguns lugares e nós resistimos à liderança, à influência do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? De tal forma que a Bíblia ainda exorta: ao ouvirdes o Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, conforme os vossos pais, os seus antepassados, né? Que naquela época da promessa, né? Vindo todas as coisas que estavam
vendo milagre após milagre, decidiram no seu coração a não ouvir o Espírito Santo. Se a missão do Espírito Santo é levar a gente a ter uma experiência fantástica com Jesus, há também uma missão própria nossa, que é deixar Ele nos conduzir. Então, não é só olhar para Jesus como Deus, né, que afeta o nosso coração, mas também é olhar para este mesmo Senhor e Deus, que foi crucificado por você. Às vezes eu estou preparando o esboço e eu fico falando para o Senhor, por favor, que não seja só expressões ou palavras, porque a tua verdade é espírito e vida. Então, eu quero que o Espírito Santo transforme isso em espírito e vida para você agora. Que não foi só o Deus que morreu, foi o Senhor, o seu Senhor e seu Deus que morreu na cruz por você. Entenderam? Não é só Deus, é o seu Deus. Não é o Senhor dos outros, é o seu Senhor. Decidiu morrer na cruz por você, morrer por mim. E essa cena é uma das cenas mais misteriosas bíblicas, quando o nosso Senhor é transpassado por uma lança e do lado dele flui água e sangue. Muitos comentaristas, teólogos, defendem, até médicos, que de tal forma o coração dele estava intenso que o coração dele explodiu. Então, o coração de Jesus, ao ser tocado, ao ser lançado, alcançado pela lança, não só flui sangue, mas também dele flui água, porque o amor e a intensidade dele era tremenda. E aquela mesma ferida que atingiu Jesus, que desencadeou toda essa coisa, levou o centurião depois, no capítulo 27 de Mateus, versículo 54, a seguinte expressão: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E até morrendo, Jesus pregava. Até morrendo, Jesus prega. Então, se você não conhece a Deus ou não sabe quem é Ele, eu convido de verdade a você a contemplar a cruz. E você vai descobrir qual é o caráter do seu Deus. Qual é o caráter do Filho de Deus, do seu Senhor. Porque assim, se fosse só morrer na cruz, é uma coisa. Mas o fato que Jesus é Deus muda completamente a história. A natureza dele é Deus. Ele controla e governa o universo. Ele decidiu se despojar de toda autoridade e todo poder para se encarnar e assumir forma, como a gente sabe biblicamente, forma humana. Assumir a natureza humana, natureza caída, natureza fraca. Só que a natureza de Jesus, apesar de ser fraca, não continha pecado. E se não fosse suficiente, ainda se submeteu à obediência das piores, que era a obediência até a morte, e a morte de cruz. Então, o meu Senhor, teu Senhor, se despojou da coroa e do palácio para morar na nossa pobreza e na nossa maldade, simplesmente para dizer que há um caminho de volta, que existe um Deus que olha por nós. E o caráter dele, que antes estava escondido da humanidade, de tal forma que nem os anjos conheciam a Deus, como hoje eles conhecem, porque eles conheceram a Deus através de como Deus tratou com o seu povo durante a história. Então, eu penso assim, como é que pode aquele que é imortal morrer? Eu sempre faço uma brincadeira com a música, né? Hoje eu não tenho brincadeira. Mas não tem como não lembrar daquela música que eu já falei de Sandy Júnior. O que é imortal não morre no final. Eu tenho que lembrar, desculpa, porque a letra da música é permitida, porque ela está cantando. E é tão ridículo, né? Se é imortal, não morre. Mas ela insiste em dizer na letra que não morre no final. Mas veja a ironia também na vida de Deus, na vida de Jesus. Aquele que é imortal morreu.
aquele que possui em sua natureza a imortalidade, teve que experimentar a morte, teve que aceitar a morte. Ele que era todo glória e todo poder, morreu. Ele que era todo ternura e toda graça, morreu. Aquele que era infinita bondade, pendurado na cruz. Aquele que tinha uma beleza indescritível, transpassado por uma lança. Essa tragédia, irmãos, excede qualquer outro tipo de tragédia. Por mais perversa que tenha sido a história da humanidade até chegar aos dias de hoje, ela não chega a tamanha maldade expressa na vinda do Senhor Jesus à terra. Irmãos, eu quero te falar isso. Nós matamos Jesus. Eu quero te trazer essa mensagem. Nós matamos o Senhor do universo. Nós matamos o dono de tudo. E ele deixou ser morto por nós. E a chave da minha pregação hoje é a pergunta: por quê? Por quê? Por que fizemos isso com ele? E por que ele deixou que fizéssemos isso com ele? Porque no momento de tentação ele mesmo disse, repreendendo, o próprio diabo reconheceu, falou assim, né? Mas na palavra está escrito que miríades de anjos te serviriam. E quando os seus discípulos tentam proteger Jesus do seu destino, do qual ele mesmo havia decidido experimentar, e Pedro, naquela ação de proteger a Jesus, corta a orelha do soldado, ele não sabia que bastava um comando de Jesus para todos os anjos, todo o exército celestial viesse à terra ao proteger. Vocês estão entendendo? Então não era questão de poder, era questão de propósito. Jesus tinha um propósito que não incluía a intervenção dos anjos, porque ele mesmo faria o caminho de volta para Deus, né? E eu trago a seguinte mensagem também. Se nós tivéssemos, irmãos, poder para matar Deus, você já teria matado. Estou falando ao Deus Pai, porque ao Deus Filho nós matamos. Se Deus, durante a história, para qualquer um de vocês, liberasse todo o poder dele para aniquilar o próprio Deus, óbvio que isso não é possível, mas pensando na possibilidade, eu acho que Deus não sobreviveria na sua mão durante uma hora. E talvez você está aqui essa noite e tenha falado no seu coração que sua vida era melhor quando Deus não estava nela. Talvez você está aqui essa noite e já pensou isso, ou até falou e declarou isso, que a sua vida era mais fácil sem Deus. Na verdade, talvez você até dizia no seu coração que era melhor que Deus não interferisse na sua vida. Esses são os nossos corações, verdadeiros assassinos de Deus. Várias vezes, irmãos, eu matei Deus no meu próprio coração quando não obedeci a sua palavra, quando não criei na sua palavra, quando ele pedindo não me rendi a ele, quando não me entreguei a ele, quando não perdoei. Várias vezes no meu coração disse que nem o ímpio diz em seu coração, não há Deus. E quantas pessoas, ao sair da celebração, a começar a sua segunda-feira, vivem como verdadeiros ateus. Como se Deus não tivesse morrido por você. Como se a sua vida se resumisse a uma conquista nesta terra. Como as suas próximas metas são tudo aquilo que você precisa olhar. E perdeu de vez a perspectiva de Jesus crucificado, Jesus morto, Jesus transpassado. E aqui eu volto à minha pergunta, mas por quê? Mas por quê? Jesus, enquanto na terra, ele viveu em pobreza e em perseguição, viveu as angústias todas do Getsemane e até suou sangue.
teve as tristezas do seu abandono. Eu vou dizer para vocês que nunca houve na terra uma pessoa que sofreu tanto como Jesus. Nunca houve na terra ninguém que experimentou uma tristeza maior que Jesus experimentou enquanto na terra. Não há ninguém nesta igreja, em qualquer lugar, que nunca sofreu um abandono tão grande quanto Jesus sofreu este abandono. Não há ninguém nesta igreja que possa se levantar e falar assim: eu fui rejeitado, tenho uma história difícil. Mas quando você olha para Jesus crucificado, a sua história parece conto de fada, desculpa te falar isso, comparado ao sofrimento do Cordeiro de Deus, que não tinha pecado e que havia decidido, sofrer os golpes de chicotes, ser cuspido na cara, sofrer o escárnio, as tristezas da cruz, sofrer a desonra, a agonia e, por último, se fazer maldição por nós. Eu comecei o texto aqui falando de Pedro, né? E ele nega Jesus 3 vezes, e quando ele nega a terceira vez, adivinha aquele olhar que ele encara? É o olhar de Jesus. Se o olhar de Jesus fosse de condenação, o destino de Pedro seria o mesmo de Judas, porque não há como sobreviver a um olhar de condenação de Deus. Mas o olhar de Jesus era de misericórdia. Talvez foi isso que quebrou o coração de Pedro para sempre. Aí você vê a diferença de Judas para Pedro. Você vê a diferença de culpa e arrependimento. Aí você vê a diferença da tristeza produzida pelo Espírito Santo para aquela produzida pelo diabo. Porque a tristeza produzida pelo Espírito Santo, ela leva a glória a Deus, leva a restauração, leva a transformação. Hoje de manhã, estava conversando com uma pessoa rapidamente aqui na videira, e de repente essa pessoa entrou em pranto porque a vida não está sendo fácil para ela. Mas mesmo ela achando que a vida não está sendo fácil, o Cordeiro de Deus já preparou uma saída, já preparou uma solução. E aquela tristeza que é momentânea vai produzir glória e honra ao Senhor. E eu falava de Pedro, e Pedro escreve também na Bíblia. E olha o que ele diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, a respeito de Jesus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro sabe o que é um coração ferido, e Pedro sabe o que é um coração sarado. Entendeu? Pedro sabe a diferença de um coração ferido para um coração sarado. E não é que as circunstâncias mudaram, é porque ele passou a olhar para o local e para a pessoa correta. Ele passou a olhar para Jesus. E ele fez o que eu fiz há muito tempo atrás. Se apaixonou por Jesus. Quando eu olhei, eu sou apaixonado por olhar as pessoas nos olhos, porque eu acho que os olhos revelam a alma da pessoa, né? A gente pode enganar com a boca, mas os olhos sempre nos denunciam. E quando eu me apaixonei por Eide, né? Foi olhando para os olhos dela. Alguma coisa na alma dela me cativou e foi para sempre. Mas eu digo para vocês, mesmo aquele sentimento foi particularmente muito pequeno, para quando um dia eu olhei para Jesus e vi que não era eu que estava olhando ele, mas ele estava olhando a mim. E não era minha alma que estava se apaixonando por ele. Simplesmente é que eu estava tendo nova vida. A gente não consegue às vezes identificar o que é um novo nascimento, né? Porque é uma obra mística. E diz aqui Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o que, irmãos? Pelas suas pisaduras é que somos sarados.
Se os sofrimentos de Jesus não podem amolecer o seu coração, na verdade, só os sofrimentos de Jesus pode transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Quando o Espírito Santo põe a cruz no nosso coração, o nosso coração se dissolve em ternura. E a dureza do nosso coração desaparece quando, com profundo temor, contemplamos a Jesus sendo morto. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E olharão para mim a quem transpassaram. A ironia da vida, fomos nós que matamos Jesus e somos nós que, olhando para Ele, que seremos salvos. Eu queria dizer para você que o Evangelho de Deus é uma das coisas de maior seriedade da vida. O Evangelho envolve mortes, e principalmente a morte de Deus, do nosso Senhor e Criador. E eu finalizo aqui fazendo as minhas conclusões com a seguinte pergunta: por que Jesus se colocou nesta posição de ser morto e crucificado por nós? E a minha resposta é tão simples, porque é tão fácil. Quando você percebe isso, a sua vida muda. Jesus se coloca naquela posição por amor. Um poderoso amor. Nada mais que amor. Amor puro. Amor real. Amor intenso. Amor radical. E foi esse amor que levou até a cruz. E se alguém se levantar nessa igreja hoje e dizer assim, ou naquele tempo, eu tenho uma acusação a fazer contra Jesus, você só teria uma que você poderia fazer: que Ele amou em excesso. Ele nos amou em excesso. Eu não sei o que acontece com você, mas comigo eu não consigo ficar apático quando eu escuto a história do meu Senhor. Eu não consigo ficar com o coração sem ser mexido quando eu escuto a história de Jesus. Eu sei que para uma pregação, os sofrimentos de Jesus não caberia numa pregação, mas eu vou ser sincero para vocês, irmãos. Não tem como ficar apático diante de tudo que Jesus fez. E se você quer uma solução para o pecado da sua vida, eu te digo, olhe para a cruz. E quanto mais você olhar para a cruz, mais você vai lamentar o seu pecado. Quanto mais você olhar para Jesus crucificado, mais você vai abominar as coisas desta terra. Quanto mais você olhar para o sofrimento de Jesus, menos você olhará para o seu próprio sofrimento. E o chamado de Deus para cada um de vocês e para mim é para que possamos viver no Calvário. De tal forma que viver e amar seja a mesma coisa. Como se fosse uma respiração. Esse é o convite de Deus para os seus filhos. Que enquanto aqui na terra, viva sempre no Calvário. Porque o Calvário expressa viver e amar a Jesus. Tem um teólogo que dizia assim: olhe para a cruz, até tudo que está na cruz ficar em sua vida. E completou: e olhe para Jesus, até que todo Jesus esteja em sua vida. Olhe para Jesus, até que Jesus olhe para você. Olhe para a cruz, até que tudo na cruz seja parte da sua vida. E eu ouvi um louvor tão maravilhoso hoje,
né? Que era uma oração em cima desses versículos aqui. Que é um convite de Deus para nós essa noite. Que diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 30. E ainda leio mais uma vez o apóstolo Pedro, que se encontrou com o olhar de Jesus. E diz assim no versículo 8 do capítulo 4: Ao final, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Para Pedro, eu sei que tem uma música que diz que a vitória tem sabor de mel. Mas para Pedro, esse versículo, essa escrita, essa expressão tinha um sabor delicioso. Porque ele tinha experimentado o amor de Jesus, que havia coberto a multidão de pecados deles. E o convite que eu quero fazer, irmãos, para nós essa noite aqui: vinde a mim. Deixai o Espírito Santo nos levar até a cruz. Olhemos para a cruz e nos arrependemos. Olhemos para a cruz e percebamos que a história do Evangelho é resumida no ato de amor de Deus para a sua humanidade. Se tem uma coisa que me deixa injuriado, somente quando estou estudando teologia, é quando algumas pessoas começam a brincar com as coisas de Deus. E principalmente brincar com o amor de Deus. Por exemplo, dizendo assim: se Deus é Deus, por que deixou o homem pecar? Se Deus é Deus, por que há o mal no mundo? Se Deus é Deus, por que eu passei por isso? E eu já tomando banho, orando, eu falei assim: Senhor, eu falei assim, né? Eu sei que o Senhor não precisa de advogado, mas como eu queria advogar a sua causa e falar para a humanidade que não existe ninguém como o Senhor, e não existe amor mais puro como o do Senhor, e que não existe vida fora do Senhor. Para aqueles que não te conhecem, não conheceram a vida, mas aqueles que te conhecem, que se afastem do pecado que tanto nos arrodeia, porque grande salvação nos alcançou, que o Filho de Deus se fez homem, morreu por nós, para que o pecado que dominava a nossa vida não domine sobre nós. Terminada a celebração, eu espero que você, ao chegar em casa, o Espírito Santo te incomode, para você não fazer outra coisa senão agradecer, orar e adorá-lo. Hoje eu desliguei a TV o dia todo. Hoje vai ser um dia de adoração nessa casa. Mas eu não quero que seja o dia, eu quero que seja a noite. Também não quero que seja a noite, eu quero que seja a madrugada. Mas eu não quero que seja só um dia, eu quero a vida toda. De adoração, de entrega e rendição. Aquele que me salvou. E aquele que irá te salvar. E se já te salvou, irá transformar de glória em glória, conforme a imagem e semelhança do Filho amado de Deus Pai. Igreja, queria que você fechasse seus olhos. Convidar aqui o Ministério de Louvor. Amado Pai, Tu sabes quanto eu preciso de Ti, quanto precisamos do Senhor. Eu sei que há tristeza que não é produzida pelo Senhor, mas também há tristeza que é produzida pelo Teu Espírito. Por favor, eu sei que tem filhos Teus
que pararam de olhar para a cruz. Pararam de olhar para tu, Jesus crucificado. Esqueceram que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Que o remédio para esta vida não é fórmulas de sucesso, mas é olhar para ti e seremos curados. Abre nossos olhos espiritual, Espírito Santo, para que essa igreja, nessa noite, neste dia, possa ver o Senhor como eu vejo. Que possa contemplar o Senhor como eu contemplo. Que possa entregar a vida ao Senhor, como se nada mais importasse. Que possam receber o teu olhar agora, Jesus. Olha para nós, Senhor. Olha para cada um dos teus filhos agora. E o que eu te peço, Senhor? Olha, Senhor. Que eles possam perceber esse olhar de amor tão profundo, tão avassalador, que é capaz de transformar o nosso coração assassino. Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e